Oremos para darmos início. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos o Teu Espírito a estar nos ensinando, por favor. Seja o nosso professor, abre nossa mente para compreendermos as verdades da Tua palavra para os nossos dias. Pedimos, afasta a presença de toda influência má e todos os anjos maus e traz Teus anjos de luz para próximo de cada um de nós, por favor, e dos que estarão assistindo no futuro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 2, os versos 18 em diante. Igreja de Tiatira. Essa é uma igreja muito interessante. Igreja que significa doce sabor do trabalho ou sacrifício de contrição. O significado de sacrifício de contrição é o mais provável, mais próximo, né? O sentido mais provável do original. Então, sacrifício de contrição. Contrição é algo quando alguém está mais triste. Mas vamos lá. Tiatira, então, nós temos no verso 18, Apocalipse 2, 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Aqui não fica dúvida de quem é o personagem que apareceu no Apocalipse 1, que diz no Apocalipse capítulo 1, o verso 13, né, começa dizendo um semelhante ao filho do homem, ou seja, uma estrutura semelhante de um ser humano, de homem. Mas o verso 15 diz, né, que seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Então esse que diz que os pés é como latão reluzente, e os olhos como chama de fogo no verso 14 no final. E seus olhos como chama de fogo. É dito então aqui que é o Filho de Deus. Então olha como é interessante, um quebra-cabeça. Nós sabemos que é filho do homem, semelhante ao filho do homem, no verso 13, então é semelhante a nós, seres humanos. E no Apocalipse 2, 18, filho de Deus. Aqui nós temos a chave, mais uma chave, né, mais uma peça de quebra-cabeça que nos ajuda a entender quem que é o personagem e essa característica. Jesus, depois da sua ressurreição, é Deus em forma humana, em forma de homem. Ele tem uma glória, um poder, uma luz que não é natural aos seres humanos, algo superior, sobrenatural, algo divino, mas a estrutura que ele mantém até hoje é humana. Então, a condescendência dele, né, em se tornar homem, se fazer carne e habitar entre nós, condescendência é um sacrifício. Nesse sentido, né, que tem dois significados para condescendência. Né? Mas esse é o bom significado. Seguindo lá, Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, que observa tudo, que vê, analisa, identifica o pecado. Nós vamos ver exatamente em seguida quais os pecados dessa igreja. E os pés semelhantes ao latão reluzente. Interessante, latão, essa palavra latão quer dizer bronze polido, um cobre, dependendo, né? Mas mais o bronze. E é interessante que o Tiatira era muito conhecida pelo comércio do bronze, também por usarem o bronze bastante naquela igreja, naquela época, naquela cidade, na verdade, na cidade de Tiatira. Então eles usavam o bronze, tinham manufaturas assim com bronze. E o que mais tinha lá? Era utilizado o comércio de tecido, a fabricação de tecidos, principalmente púrpura, cor mais assim, vermelho, né?
cor fortes, que era difícil naquela época conseguir tintas, né, para essas cores de tecidos e outras coisas, e então lá era um local de referência, porque eles tinham um comércio de tecidos de púrpura, algo muito caro, muito precioso. Então, o que nós vemos aqui? Púrpura. Onde mais que se encontra isso? Vamos ver. Eudete, puder abrir para nós em Atos 16, 14. Atos 16, 14, nós temos um detalhe muito interessante sobre Tiatira, que comprova isso que a gente está falando, né? Atos 16, 14. Atos 16, 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Amém. Muito obrigado. E o verso seguinte vai dizer que então ela aceitou, né, e foi batizada. Vejam só, de Tiatira, vendedora de púrpura. Olha só, confirma então que era uma cidade que isso era comum. E vendedora de púrpura, vamos seguindo lá, Apocalipse capítulo 2, o verso 19. Então nós já vimos as características e agora as características da cidade em si, né, as básicas que tem a ver com o texto bíblico aqui, com o que vamos estudar. Verso 19, eu conheço as tuas obras. Os olhos de fogo, ele sabe, né, o que está. E o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Lembram da igreja de Éfeso? Deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Então, o nosso amor se demonstra por obras. E Éfeso deixou aquele primeiro amor, as suas obras foram diminuindo ao longo do tempo. Já Tiatira não. Os fiéis de Tiatira tiveram mais obras depois. Interessante, ó. Amor, serviço, fé, paciência. As tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha que virtude, que qualidade. Então foram crescendo na fé, no amor, no trabalho, no serviço. E o verso 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os seus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Aqui é um ponto muito importante. Jezabel. Na época em que isso foi escrito, Jezabel já estava morta há centenas de anos. E aí? Estamos lidando com profecia, então Deus aplica símbolos. E a perfeição com que esse símbolo se encaixa nesse contexto é demais. Nós vamos ver a seguida. Em seguida agora. Deixa eu achar aqui um texto que nós vamos a respeito de quem que foi Jezabel. Opa, vamos permitir aqui. Quem que foi Jezabel? Vamos lá para o livro de segunda Reis, no Antigo Testamento. A partir do capítulo 16, nós vamos ver
algumas coisas, né, que vai falar a respeito de Acás. Então, aqui. 2 Reis 16. O verso 1. Né? No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo arvoredo. E depois vai continuando a dizer o que ele fez, como ele profanou o santuário de Deus, foi sendo atacado. E aí ele depois vai seguindo aqui ele traz um resumo dessa história. Mas vamos agora em 1 Reis, capítulo 19. Desculpa, Acás. Acás foi um rei e Acabe foi outro. Vamos agora, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. O verso 1. Não, desculpa. Vamos pegar um pouco antes na história aqui. 1 Reis. Capítulo 16. Também, 1 Reis 16. O verso 29. Agora que sim, Acabe. Peço perdão aí pelo equívoco. Estava confundido ali. Acás foi depois. Acabe, filho de Omri. Então, 1 Reis 16, 29. Antigo Testamento. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Então, só para nós contextualizarmos, o reino de Israel, depois foi formado, né, como nação, viveu inicialmente sob o governo de juízes. Isso está lá desde o Josué, foi o primeiro dos juízes, né? Depois o livro de Juízes fala, né, a respeito deles. Os juízes, e o último dos juízes foi Samuel. Depois de Samuel, aí veio o primeiro rei, Saul, quando Israel se torna então agora governado por reis e não por juízes. Juízes era como um líder intermediário, né, tanto nas questões políticas e espirituais, só que o líder máximo era Deus, era uma teocracia. Então Deus era o líder máximo e os juízes estavam apenas ajudando, né, no governo aqui na terra, mas Deus era o chefe da nação. Quando eles pediram um rei, aí eles estavam dizendo, nós não queremos que Deus seja o líder máximo, que seja um rei. E aí entra um problema, que se o rei fosse fiel, aí Deus seria o líder máximo. Se não, aí era bem mais complicado. Então, não era o plano de Deus, mas Deus aceitou, né, a vontade deles. Então, agora passa a ter um rei sobre o povo de Israel. Então, o primeiro rei foi Saul. Depois de Saul, Davi. Depois de Davi, Salomão. Esses 3 reis reinaram como o reino todo inteiro. Ele é um reino mais comprido, né? Vocês olhem a parte lá de Israel, até hoje o mapa é aquela região. Aí, depois de Salomão, veio o filho dele, Roboão. Roboão, então, seguiu péssimos conselhos e acabou havendo uma divisão. Das 12 tribos de Israel, uma grande parte delas
9 tribos e meia, ficaram para o norte, que é o reino do norte, se chamou Israel, daí o reino de Israel. E as 2 tribos e meia que ficaram para o sul, que é Judá, Benjamim, metade de Manassés, ficaram no sul. E aí foi chamado reino de Judá. Então Judá era um pedacinho do sul, que Jerusalém estava aqui. E Israel era o reino do norte, que a capital daí era Samaria. Então Israel para cima, o reino de Israel, e o reinado de Judá. Entenderam? A parte de Judá aqui embaixo e Israel lá em cima. Era mais ou menos essa a ilustração. Depois que houve essa divisão, então, do reino de Israel e Judá, aí então um rei reinava no reino de Israel, o outro no de Judá. O de Judá, no geral, permaneceu mais fiel a Deus, então ficou por mais tempo sem ser destruído. Mas, quando a gente estudou o livro de Daniel, nós vimos quando o reino de Judá foi invadido pelo Nabucodonosor lá, Jerusalém foi tomada, e aí foi o que nós estudamos no livro de Daniel, só para nos contextualizarmos. Então, a história de Jezabel, ela se dá antes disso, mas voltando no tempo, quando ainda existia o reinado do norte. O reino do norte se tornou, principalmente depois de Jezabel aqui, muito mais idólatra e Deus permitiu que a Assíria, o reino da Assíria, destruísse, né, levasse cativos e tomasse toda aquela região. Então, o reino de Israel durou menos tempo. Já o reino de Judá do sul durou mais tempo. Entendido? Alguma dúvida? Vamos agora a 1 Reis, capítulo 16. O verso 29 nós vimos, que ele reinou 22 anos. Acabe. Isso aí. Não confundir com Acas, por favor. Acabe. Agora o verso 30. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 31. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, só para explicar. Jeroboão, então, foi o primeiro rei da parte do norte. Depois dos 3 primeiros reis que reinaram todo o reino de Israel unido, né? Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão veio Roboão. Roboão, então, houve a divisão e ele ficou com a parte do sul. E Jeroboão ficou com a parte do norte. Então, as tribos, 9 tribos e meia do norte, Jeroboão, capital Samaria. E aí Jeroboão, pensando, se o povo for adorar em Jerusalém, eles podem se revoltar e dar um problema. Então, ele não confiou em Deus, seguiu a própria ideia dele e ele fez um altar lá em Samaria e um bezerro, não lembro o animal, ele fez um ídolo lá, dizendo, vocês vão adorar aqui, esse é o Deus de vocês, e aí já levou para a idolatria a maior parte do povo e eles nunca mais recuperaram. Quão terrível foi. Então, os pecados de Jeroboão, como ele diz isso, é que depois os reis acabaram seguindo esse caminho. E aí, quando diz de Acabe, ele continuou, na verdade, fez pior até, né? Verso 31. Como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ainda tomou por mulher a Jezabel. Então, era horrível os pecados que eram cometidos, aí ele fez esse outro pecado. Jezabel, filha de Et-Baal. Ó Baal aqui na jogada. Rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Construiu um templo, uma igreja para Baal, que era o Deus do sol, dos Sidônios. E verso 33. Também fez Acabe um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou. Em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falaram por ministério de Josué, filho de Num. O que quer dizer isso? Iel, ele reconstruiu Jericó. Deus disse que não era para reconstruir. Quem reconstruísse haveria uma punição. E ele foi, não deu ouvido ao que Deus disse, foi de rebelde e reconstruiu. Ou seja, quando começou a colocar as portas, no caso, seu primogênito afundou, colocou o fundamento da cidade, o seu filho primogênito, que diz ali,
morreu. E em seu filho menor, essa expressão, né, quer dizer que ele acabou morrendo, o filho menor, quando terminou, colocou as portas da cidade. Então, não pensemos que a palavra de Deus Deus falou, mas não quer dizer bem isso, não. O que Deus disse, Deus disse. Deus tem um plano melhor. Se a gente aceitar e seguir, a gente só vai ganhar com isso. Se a gente se rebelar, a gente só vai perder com isso. Então, agora, o que acontece? Jezabel, então ela era filha do sacerdote de Baal. E aí, quando ela casa com Acabe, que teoricamente era para servir a Deus, na verdade ele serve Baal. Vamos dar um pause aqui, vou pedir para a Osana abrir um texto para nós, todos que quiserem abrir, um texto muito importante, Jeremias, capítulo 19, o verso 5. O que diz nesse texto a respeito de Baal e como é que eram os cultos a Baal, porque diz que ele fez um ídolo a Baal. E o que era feito com este ídolo a Baal? Assim que a Osana achar, pode ler Jeremias 19, verso 5. Edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Muito obrigado. Então, olha só. Esse é um texto muito importante também para as pessoas que acreditam na predestinação. Se Deus predestinou as pessoas, algumas para serem salvas, outras para se perderem, como é que aqui está dizendo que nem passou pela mente de Deus isso? Então, Deus não predestinou essa maldade, esse pecado. Deus não predestinou as pessoas para se perderem. E isso deixa bem claro. Deus predestinou as pessoas em Cristo para se salvarem. Todos têm acesso à salvação. Jesus morreu e pagou o preço pelos pecados do mundo inteiro. Tem vários textos que mostram isso. E Deus quer que todos se salvem. Então, nesse texto nós vemos o quê? Sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. E hoje, esse tipo de idolatria continua. Não apenas nas sociedades secretas, coisas horríveis são feitas que a gente não faz ideia, mas também por meio de uma maneira mais disfarçada. O aborto é uma forma também de adoração a Baal, de sacrifícios humanos. Então, Satanás é mais sutil, mas os princípios de apostasia e idolatria continuam os mesmos e estão presentes até hoje. Então, é de se espantar. Voltando agora para 1 Reis, agora capítulo 17. Não vamos ler toda a história. Quem não conhece a história, eu recomendo que leia esses capítulos. É muito importante. Mas eu vou tentar resumir. Então, aconteceu isso. Apareceu Acabe na jogada, o rei. Um grande problema dele foi ter casado com Jezabel. Então, 1 Reis, capítulo 17, vai dizer quem que aparece então. Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E aí Deus disse para ele, verso 3, de 1 Reis 17, 3. Retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E aí, verso 4 diz, né? E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então, ele foi sustentado pelos corvos. Aí, então, quando a gente passa a história, vai acontecer alguma coisa aqui, tem uma viúva também, de um outro povo, um povo gentil. Aí agora o capítulo 18. Passa toda essa questão ali, o que aconteceu. A seca foi terrível, imagina 3 anos e meio sem chover, o que acontece. É terrível mesmo. E aí, no terceiro ano,
Aqui ele não dá o detalhe, mas depois, se Deus permitir, a gente vai ver um texto que diz quando no terceiro ano. Foi na metade do ano, do terceiro ano, então 3 anos e meio depois. No capítulo 18 aqui de 1 Reis vai nos dizer, ó, sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, e olha só que interessante. O que durante esse tempo ocorreu no povo de Israel, sob o reinado de Acabe e Jezabel? Verso 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor. O que Jezabel fez com os profetas do Senhor? Destruindo Jezabel os profetas do Senhor. Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então Obadias, que era um dos servos do rei, foi fiel a Deus e protegeu 100 desses profetas. Mas muitos foram destruídos por Jezabel. Mulherzinha terrível, assassina, adúltera, idólatra, tudo isso e um pouco mais. Quando a gente vai agora seguindo no verso 17, quando ele aparece perante o rei, olha só o que o rei diz. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Ou seja, o povo entrou em idolatria, matava os próprios filhos em sacrifício, nunca entrou em pensamento de Deus, isso conforme nós lemos em Jeremias 19, 5. Deus nunca ordenou, nem passou na sua mente, nem no seu pensamento. Mas eles fizeram essa maldade. Então Deus, para punir o pecado e acordar o povo da sua condição e para levá-los ao arrependimento, diz o quê? Não vai chover por 3 anos e meio. E não choveu. 3 anos e meio depois, vem Elias e aparece perante o rei. E o que o rei disse? Você é o culpado. Você é o perturbador. Tudo está acontecendo por culpa tua. E olha o que Elias responde de maneira ousada. Então disse ele, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai. Por quê? Deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Baal, né? Deus Sol. O que eles fizeram? Deixaram os mandamentos de Deus. Então, a lei de Deus estava envolvida? Um problema com a questão da lei de Deus? Sim. Nós estamos estudando a igreja de Tiatira. E lá falou de Jezabel. Seguem a doutrina de Jezabel. O que tem a história de Jezabel? Vamos procurar entender e perceber os paralelos que existem nessa história. Deixaram os mandamentos de Deus. E aí, então ele convoca todos para ir. Veja o verso 19. 1 Reis 18, verso 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então, Jezabel alimentava quantos sacerdotes idólatras? Aqui diz 850. 450 de Baal e 400 de Aserá. Então, eles vão lá para o monte e lá Deus mostra que ele é o verdadeiro Deus. E depois, todos os profetas falsos são mortos. Aí fica a história depois para vocês verem, né? Porque eram profetas terríveis, imagina, sacerdotes, né? Que sacrificavam crianças. E a forma que eles sacrificavam, se vocês pesquisarem na internet, vão ver que era um deus geralmente construído de bronze. E ele tinha assim, as mãos estendidas e uma plataforma assim. E eles colocavam fogo debaixo, né, desse deus de bronze. E ele ficava assim, vermelho, incandescente. Eles colocavam os filhos, os bebês, em cima dessa chapa quente e deixavam eles queimar. Era horrível. Então, não foi algo terrível o fato de Elias ter destruído esses profetas, porque na verdade ele estava limpando esse bando de assassinos infanticidas, né? Estava ajudando, na verdade, fazendo uma limpa nesse tipo de gente.
E é o que Deus deu oportunidade de arrependimento, não se arrependeram, aí vem a punição, né? Para que não continuassem nesses pecados. Agora, seguindo. Esse é o Elias. Agora, quando a gente vai para o texto de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus, se eu tiver dificuldade para achar, é só ir em Mateus e voltam umas páginas, vai dar em Malaquias. Malaquias, capítulo 4, o último capítulo, do verso 5 e 6. Vejamos só o que diz esses versos. Glaucia, você achou? Consegue ler? Malaquias, capítulo 4, dos versos 5 e 6. Se não puder ler, depois eu peço para outro ler. Quem achou aí, puder ler? Malaquias 4, versos 5 e 6. Então, pode ler, Sônia. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Olha só. Então é prometido que o Elias virá, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas Elias já veio. Então como assim que Elias virá? As profecias que não são assim apocalípticas ou profecias de tempo, conforme Daniel e Apocalipse, elas geralmente têm 3 etapas. O símbolo, a profecia inicial, o símbolo, a figura, né? Um cumprimento parcial e um cumprimento total. Essas 3 etapas. Aqui nós temos um símbolo. Então, Elias, Jezabel, Acabe, os falsos profetas, é um símbolo. Que tem um cumprimento parcial onde? Em quem? Como? Mateus 17. Dani, se puder achar para nós, Mateus 17. Os versos 10 ao 13. Se puder ler, né? Aí, Mateus 17, os versos 10 ao 13 vão falar a respeito e também, deixa eu me ver aqui, quem mais quer ler? Alguém quer ler? Você pode levantar a mão, apertar na mãozinha. Daí eu sei. Yasmin, então. Lucas 1,17. O próximo daí para Romildo. Vamos então nesses dois primeiro. E aí depois o outro para Cintia. Dani, Mateus 17, versos 10 a 13. Mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então, olha só, João Batista é um cumprimento parcial da vinda de Elias. E agora Lucas 1,17. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, a habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém. João Batista, ele veio com a mesma missão, com o mesmo caráter e propósito do que Elias.
João Batista não era Elias. Ele mesmo disse, quando perguntaram para ele, né, és tu Elias? E ele disse, não. Então, és tu o... Deixa eu ver se eu encontro esse texto, né? És tu o Messias? Também perguntaram, o profeta? Daí ele disse, não. Se não me engano, em Mateus, capítulo 3. Dizendo, ele veio anunciar o quê? O arrependimento. Mateus 3, o verso 2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Exatamente, ele disse para se arrependerem. Agora eu não vou achar facilidade o texto, mas perguntaram para ele, né, se ele era Elias. Ele disse, não. És tu o profeta? Ele disse, não. Então, Elias, João Batista não era uma reencarnação de Elias, não. Mas ele vir no espírito e poder de Elias significa vir no mesmo propósito. Aliás, Elias, é muito interessante nós entendermos isso. Elias não morreu. Ele foi levado ao céu em vida. Elias foi levado ao céu em vida. E não passou pela morte. Quando a gente vai em Mateus 17 ali, também que já estava sendo lido, um pouquinho antes dessas palavras que Jesus disse para os discípulos, o que aconteceu? Vejamos lá. Mateus 17, verso 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Viram só? Moisés e Elias apareceram. Então, Elias foi levado ao céu sem passar pela morte. E aí depois aparece e conversa com Jesus ali. E os discípulos viram. E João Batista era uma outra pessoa que viveu e ele, na verdade, morreu. A gente vai ler agora a história dele em Marcos, capítulo 6. Mas antes, eu vou dividir esse texto para Cíntia e para Romildo. Então, Romildo, puder abrir lá Marcos, capítulo 6. O detalhe que eu quero fazer é assim, é o seguinte. Aqui diz que ele veio no espírito de Elias, mas ele não era Elias. Então, quando a Bíblia fala o espírito de uma pessoa, ela não está se referindo necessariamente, né, que seja aquela pessoa, a alma dela, não. A gente vê aqui que era o mesmo caráter, né? E agora nós vamos ver Marcos capítulo 6, a história de João Batista. O que aconteceu? Só um detalhe para nós percebermos. Então, lá em Elias, quando apareceu Jezabel, nós estávamos lendo, né? Estava junto a Acabe, poder político, né? Jezabel, a esposa, a mulher, que estava relacionada à parte religiosa, uma mulher ligada com religião. Um poder político, o marido, né? Ligado com a política, poder civil. E os profetas, falsos profetas ao redor, pessoas com ela estava associadas, que ela alimentava. E aí, quando tem essas três partes unidas no mal, aparece Elias como defensor do bem, representante de Deus, entenderam? Vamos ver na história de João Batista, que é chamado também de Elias, no espírito e no poder de Elias, ele veio, então é um tipo, uma forma de Elias também, um cumprimento profético, né, dessa. E vamos ver, Marcos 6, Romilda, puder ler, por favor, dos versos 17, Marcos 6, dos versos 17 até o 23. Estão ouvindo bem? Sim. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não o podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e eu tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo,
escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia. Entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhes: Se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu o darei a ti. Isso. Até aí. Vamos lá. Daí a Cíntia já pode deixar aberto aí que depois a tua parte. O que nós vimos aqui é que João Batista é um cumprimento também da profecia de Elias, né? Quando aparecia Elias, se Elias aparece é porque existem 3 poderes outros do mal unidos. E aqui quando nós vemos quem que é Herodias, mulher de Filipe, no caso ela era uma adúltera, uma mulher adúltera, Herodias, que odiava o profeta de Deus, João Batista. Essa mulher Herodias adúltera, ela estava associada com o poder político, com Herodes, e ela tinha uma filha. E aí, quando chega, Herodias odiava João Batista porque ele denunciou o pecado. Ele chamava ao arrependimento. Ele disse: não é lícito você casar com a esposa do teu irmão. Falou para Herodes. E aí ela tinha parte no crime, obviamente, porque ela aceitou, desejou, né, de se casar com alguém mais poderoso. Se casou com Herodes. Adulterou. E ela não quis ser repreendida. Falaram que tá errado, ela, uma pessoa mimada, ficou brava, em vez de se arrepender, não vou matar quem está me dizendo que está dizendo que eu estou errado. E aí ela coloca a filha na jogada, como um meio de conseguir o que ela quer. Então ela manipula o rei e a filha para conseguir o que ela quer. Ela queria matar, não conseguia, então chegou um momento oportuno de embriaguez. Estava lá ele, bêbado, junto com ele os principais e os generais, ou seja, tinha líderes da nação judaica e líderes romanos ali junto. E essa palavra, os principais, Jesus usou, né, que será entregue aos principais, aos sacerdotes, ou seja, eram os líderes religiosos judaicos, e eles estavam lá. E aí ela dança, todos bebendo, o álcool tira o discernimento, certo e errado, então ficaram suscetíveis a serem manipulados, fazerem a escolha errada, entenderem as coisas de forma errada. E aí, a pessoa perigosa aqui não era tanto, né, Herodes e nem a filha de Herodias, Salomé. Aqui não fala, acho o nome dela, mas em outros fala, né, outros evangelhos. E aí, quem que era a pessoa perigosa era Herodias, que manipulava e utilizava o poder de Herodes e a sedução e a beleza, né, da filha para conseguir o que ela queria. Ela é a pessoa má da história. A mulher adúltera da história. E aí, 3 poderes unidos contra o servo de Deus. E agora os versos 24 a 29. 28, desculpa. 24 a 28. Pode ler, Cíntia. Marcos, Capítulo 6, os versos 24 a 28. a 28, tá. Ela saiu e disse à sua mãe: Que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido. Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Muito obrigado. Então aqui nós vemos a maneira como
essa mulher adúltera fez para conseguir o que ela queria. Meu pai aqui me passou um texto, o que eu estava procurando antes, João 1, o verso 19 até o 21. João 1, 19 ao 21. Nós lemos assim. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E lhe perguntaram-lhe: então, que? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Aí o verso 22 e 23. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Esse verso é importante agora. João 1, 23. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Endireitai o caminho do Senhor. Então, Deus tem um caminho. Quando começam a entrar pecados, idolatrias e coisas, vão torcendo o caminho de Deus, dizendo, a salvação é por aqui, por ali, aí vai. Mas não, ele vem endireitar e dizer, esse é o caminho. É Jesus. Então ele vem endireitar o caminho do Senhor, preparar o coração das pessoas pelo arrependimento. Era essa a mensagem dele. Em Mateus 3, que nós vimos lá, né? Arrependei-vos. Essa era a mensagem que ele tinha a dizer. Arrependei-vos. Arrependimento. E aqueles que aceitassem, então, estariam sendo preparados para a vinda do Senhor. Naquela época, a vinda do Senhor, Jesus. E hoje nós temos o mesmo papel. Então, eu não sou Elias, literalmente, mas eu sou chamado a ser o Elias profético para o nosso dia, os nossos tempos. Cada um de nós é chamado para ser o Elias profético. E agora, quando nós voltamos para Apocalipse, capítulo 2, o que nós estamos estudando sobre a igreja de Tiatira, que falou em Jezabel. Nós entendemos um pouco melhor quem foi Jezabel. Agora vejam só. Apocalipse 2, o verso 20. Vamos reler. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Ela conduz a pecados em várias áreas, né? Fornicação, pecados sexuais e sacrifícios da idolatria. Espiritualmente falando, os pecados, no caso sexuais, que nos tornam adúlteros, adoração a outros deuses. E está tudo relacionado aí. É o que ela faz, a obra dela. E aí o verso 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. O que mais é fornicação? O que mais que é essa fornicação espiritual? Vamos ver Apocalipse 17, que vai descrever exatamente essa mulher, Jezabel. Né? Na maneira espiritual, assim de dizer. Então, quando o Apocalipse, capítulo 2, aqui o verso 20, fala em Jezabel, e que ela fornica, né, e faz com que forniquem também, vejamos Apocalipse 17, comparando versos 1 a 5. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta. Jezabel é prostituta. Que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram, olha só, os reis da terra. E os habitantes na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Perceberam com quem que ela fornica? Com os reis. A união de um poder religioso com poder civil, poder político, é fornicação, segundo a Bíblia. Fornicaram os reis. Essa união de igreja e Estado é pecado,
fornicação espiritual, né? Verso 3. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Então, olha só, a besta é o poder político, conforme Daniel capítulo 7, nós já estudamos. Os poderes políticos, poderes civis, né, que tem poder político, assim, eles são representados por animais. E aqui, então, há uma igreja unida com o animal que manipula esse animal, conduz, né, onde ela quer. Semelhança com o que nós já vimos? Muito. Nós já vamos falar sobre isso. E essa besta de cor escarlate, cor vermelha, púrpura, né? Vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, olha só, essa é a besta. Esse é o animal que fala em Daniel capítulo 7, que daí tinha o pequeno chifre, né, que surge e tal. Então, é o mesmo animal, a mesma besta. E aí, quando a gente vê, também de Apocalipse 13, mas se Deus quiser a gente vai estudar mais pra frente. Verso 4, Apocalipse 17, 4. E a mulher estava vestida de púrpura, olha só. Tiatira, conhecida como uma cidade do comércio da púrpura, né? A Lídia, nós vimos lá em Atos 16, ela comercializava púrpura. Então, e naquela cidade de púrpura, o que tem aqui? Ela está vestida de púrpura. Púrpura, essa prostituta. E como é que é o nome dela? A gente já vai ver. Púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Novamente, fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério. A Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. No estudo passado, nós vimos a respeito de Pérgamo. Pérgamo fez com que a doutrina, a religião de Babilônia, que permaneceu lá em Pérgamo, se unisse com o cristianismo. Então, a religião de Babilônia se uniu com o cristianismo, por meio de Constantino e outros. E aí, cresceu, se fortaleceu e se tornou um sistema à semelhança de Jezabel no passado. E esse sistema à semelhança de Jezabel no passado fazia o quê? Vejam só. No verso 5 ali, né? A Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E a semelhança também de Herodias, tem uma filha, ou filhas aqui no caso, né? Que lhe seguem as ordens. A mãe com as filhas. Mulher, em profecia, é um símbolo de igreja. Quando nós vamos ver isso aqui agora em Efésios, tem outros textos também, mas um dos que eu gosto mais é Efésios, capítulo 5, no verso 23. Nós vemos um paralelo. Efésios 5, 23. Vamos lá. Então, Efésios 5, 23, nós vemos o seguinte. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, marido, mulher, Cristo, igreja. Então, assim como o marido representa Jesus nessa relação, a mulher representa a igreja. Entenderam? Então, o marido representa Jesus, a mulher representa a igreja, nessa parte simbólica. E quando uma igreja não é fiel ao seu marido, ela se torna adúltera. Casa com outro, por interesse de poder, dinheiro, posição, influência. Herodias fez isso. Jezabel também. Não nos é dito, né, se ela era casada com outro antes, mas que ela era adúltera. Tem um verso, né, que nós não lemos, mas 2 Reis 9, 22. Vamos voltar lá para 2 Reis, bem rápido esse verso. 2 Reis, capítulo 9, verso 22. Vamos ver que interessante isso. Um tempo depois, né, quando vem a morte
de Jezabel. Segunda Rei 19, desculpa. 22 nós lemos assim. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Olha só, as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jezabel era prostituta, no sentido aqui, e feiticeira. Quando a gente volta para Apocalipse, nós vamos perceber que Apocalipse capítulo 2, o verso, né, que nós vimos aqui. Vamos conectar as informações agora. A igreja desse período de Tiatira, a semelhança de Jezabel, se tornou idólatra, ou seja, símbolos, práticas, cerimônias idólatras pagãs entraram na igreja e ficaram ali, e cresceram e se fortificaram. Nesse sistema religioso, porque a mulher é símbolo de igreja, se afastou de Deus e se casou com o quê? Os poderes da terra. A igreja que fez isso, que se uniu com os poderes da terra para obter domínio, poder e controle das nações, foi a igreja papal, a igreja católica romana. Que em 538 conseguiu essa união, esse poder de forma mais completa, essa união com os reis da terra, e ela controlava os reis dos povos da Europa, conforme ela bem desejava. Assim como Herodias manipulava o rei por meio de influências sedutoras, dos seus agentes, né? A maneira como ela agiu no passado e como ela vai agir no futuro vão completar a parte profética, porque ela no passado não agiu tanto por meio de suas filhas. Ela agiu diretamente, conforme Jezabel. Mas no futuro ela vai agir com a influência das filhas. Quem são as filhas? Nós vamos ver no próximo estudo, Sardes, que tem nome de que vive, mas estás morto, né? Se referindo à igreja de Sardes. São as igrejas que vieram dela, as filhas. E ela mesma diz a respeito das igrejas protestantes que iniciaram o protesto, mas que se afastaram da verdade bíblica e permaneceram com muitos dos enganos, muitas das abominações, das práticas erradas, crenças idólatras e até mesmo, no caso, a feitiçaria. E permanecendo com isso, nessas igrejas, elas mantiveram esses laços de união. E quais são os principais laços de união das igrejas protestantes com a igreja católica hoje? Guarda do domingo, pode ver, a maior parte das igrejas mantém esse dia como dia sagrado e santificado por Deus, e não é o dia que Deus santificou e pede para nós guardarmos. Então, guarda do domingo, primeiro, laço de união com o sistema romano, pois foi ela que mudou. Segundo, a crença na imortalidade da alma. Que a alma não morre, a alma é eterna. Esse é um segundo laço de união, e é uma crença que veio do paganismo, principalmente de Platão, Sócrates e Platão. Não veio da Bíblia, a Bíblia não ensina isso, mas veio do paganismo. E aí depois resultou que hoje a maior parte do mundo crê na imortalidade da alma. E tem outras mais, mas as duas principais são essas, né? E a união também, né, dos poderes da igreja com o Estado, essas filhas vão novamente repetir. Então, as igrejas que hoje se dizem protestantes, se dizem vivas, na verdade, estão sendo manipuladas pela sua mãe para fazer a vontade da mãe, sem elas muitas vezes se darem conta. E novamente serão usadas, né, para pedir a cabeça dos fiéis. Exatamente isso vai acontecer. Então, quando a gente compara os paralelos na história, a gente percebe que se encaixa perfeitamente. E veja só, o tempo que Deus deu para que ela se arrependesse. 3 anos e meio. Deus não deu chuva. E depois desse tempo, Deus se revelou para arrependimento do povo. Vejam lá a história de 1 Reis, capítulo 18, 17, 18 lá. E aqui, 3 anos e meio é o tempo
que nós já estudamos em Daniel capítulo 7, e vamos estudar de novo, se Deus permitir, que é o 3 tempos e meio, 3 anos e meio, proféticos agora, 42 meses ou 1260 dias. O período de supremacia papal dela foi o período de maior, a Idade das Trevas. Não houve crescimento. A palavra de Deus não foi aberta, não foi estudada, não era permitido. Então, quando nós vemos esses detalhes, o que nós chegamos à conclusão? Jezabel foi uma mulher literal. Os profetas, o rei Acabe e Elias, né? Herodias, Salomé, o rei Herodes e João Batista também foram pessoas literais. Só que eles são histórias literais que Deus permitiu, né, e utilizou como símbolos completamente ajustados à realidade, que será agora de forma simbólica, aplicada não a pessoas individuais, mas a grupos de pessoas, a sistemas. A mulher Jezabel e Herodias representando um sistema religioso. Uma mulher, uma igreja que durante 1260 anos teve tempo de se arrepender e não se arrependeu das suas idolatrias, deixar de servir a Deus e servir a ídolos. Ter a aparência de que serve a Deus, mas não serve e serve a ídolos. Que o povo de Israel mantinha uma parte da adoração a Deus no tempo de Jezabel e Acabe, mas aceitou muito da idolatria, então eram idólatras. E tanto que Elias chega e chama: se a Baal é Deus, serviu, mas se é o Senhor, escolham a quem vocês querem servir. E aqui, então, fazendo esses paralelos, voltando a Apocalipse 2, o verso 22. E eis que a porei numa cama. Essa expressão, na verdade, quer dizer que ele vai fazer com que ela fique enferma, tipo, deitada na cama de doença mesmo. Então, ela vai enfermar. Apocalipse 13 é dito que essa besta, ela recebe uma ferida como que de morte em uma de suas cabeças. Então, essa ferida mortal em uma de suas cabeças é essa, que ela fica de cama ali, ela não fica inativa, fica mais parada. Então, essa igreja recebeu esse golpe em 1798, quando Napoleão mandou prender o Papa. E aí, a partir daí, ela perdeu muito da sua influência externa, né? Mas continuou viva, tanto que hoje está de volta. Mas ainda não foi totalmente curada essa ferida, mas será, por profecia diz. Quando a gente continua aqui, ó, verso 22, né? E porém numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. A igreja de Tiatira, eu vou pegar um pouquinho de tempo a mais do que eu geralmente pego do estudo, porque ela tem uma aplicação no que ela já passou, só que ela ainda continua até hoje. E haverá uma parte no futuro. Por quê? Deus ainda não feriu de morte as filhas. E olha só, ela diz claramente, ó, ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda. Paralelo novamente entre as filhas, né, os filhos, né, da igreja com as próprias igrejas. Então, esses filhos de Jezabel, as igrejas que se dizem vivas, né, protestantes, ainda não aconteceu isso, mas vai acontecer. Então, ela tem esses dois aspectos. Como o sistema papal ainda, nós já vamos entender melhor mais à frente, mas espero que esteja ficando claro. E aí, o verso 24, mas eu vos digo a vós e aos restantes, olha só, a palavra restantes, o remanescente, é a palavra aqui no original, que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ou seja, tem muitas pessoas sinceras que estão nesse sistema e que não estão relacionadas com as profundezas de Satanás, que esse sistema, na verdade, tem. E é a origem, é o que comanda. Então, tem pessoas sinceras em todas as igrejas, inclusive na Igreja Católica. Não é a salvação exclusiva, só de um, não. Deus tem seus fiéis em todas as igrejas. E os infiéis também. Deus vai fazer uma separação no tempo certo. Vai juntar todos os seus filhos em um povo.
fiel aos mandamentos de Deus. E aí agora vem o verso 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem pode abrir? Vou pedir para o Odete abrir, por favor, Apocalipse capítulo 22. Deixa eu me ver aqui. Apocalipse 22. Tá. O verso 16, por favor. Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para que vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amém. Jesus é a estrela da manhã. Então tem várias aplicações também a questão de que ele lhes darei a estrela da manhã, porque Jesus é a luz do mundo. Mas Jesus também disse para nós, vós sois a luz do mundo. Nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. Então, a estrela da manhã também, no caso daqui, da reforma protestante, foi Wycliffe. Foi ele que começou o processo de tirar, né, as trevas que estavam lá. Então, ele é como se fosse a lua, resplandecendo a luz do sol. Né? Fazia parte da estrela da manhã, porque a luz não era dele, mas em si é Jesus. Né? A estrela da manhã é Jesus. Apocalipse 2, agora o verso 29. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em resumo, Jezabel levou o povo à idolatria, a quebrar os mandamentos de Deus. E da mesma forma, essa igreja leva as pessoas a quebrar os mandamentos de Deus porque ela alterou o sábado. Ela disse que alterou, né? Deus não mudou, mas ela mudou a guarda do sábado para o domingo. Então ela leva as pessoas a quebrarem o mandamento de Deus. Leva, como Jezabel, as pessoas a adorarem Baal, o Deus Sol, e hoje, de uma forma mais sutil, mais camuflada, a adorar no dia do sol. Não está adorando o sol, mas está adorando no dia do sol. Então permanece a idolatria de forma camuflada. Por isso que hoje é mais difícil, mas pelo Espírito Santo podemos discernir o engano. E leva as pessoas à idolatria, a se afastarem de Deus, a uma adoração falsa, a quebrar os mandamentos de Deus. E a igreja novamente vai se unir com o poder civil e a semelhança, né? Jezabel então representa o primeiro momento de poder, né? Que a igreja teve nos 1260 anos. Teve um remanescente fiel que estava ali escondido, como Elias, né? Estava lá por 3 anos e meio escondido na caverna. E Tiago, vou ler aqui um verso, Tiago capítulo 5, se não me engano. Vamos ver aqui, 5,17, isso. Tiago 5,17, olha só. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 3 anos e meio, parte profética, né? Os 3 anos e meio proféticos, os 1260 anos, né, 1260 dias proféticos, desculpa, né? 3 anos e meio proféticos, 1260 dias proféticos, aí representam 1260 anos literais. Então, o que era algo simbólico lá que aconteceu com Elias, se projeta como algo nessa escala maior na profecia, né? Ou seja, o que aconteceu em 3 anos e meio literais, que representam 3 anos e meio simbólicos aqui, num período maior, são 1260 anos.
um princípio de profético, né, de interpretação. Ezequiel 4:6, né, um dia representando um ano, em profecia. Então, nesse período, o povo fiel a Deus, que é representado por Elias, né, estava o quê? No deserto, sendo sustentado por Deus, mas passando dificuldade. Não crescendo, não se desenvolvendo assim como poderia, mas estava lá, fiel. E aí, quando termina esse período, aí vem o conflito final. Há uma preparação. São chamados os sacerdotes idólatras, o povo de Deus, vêm lá e vão no monte ao conflito final. Essa é a batalha do Armagedon, que vamos estudar mais à frente. E aí, quando a gente percebe, né, em Apocalipse que a gente estava vendo lá, que conforme, né, Jezabel interferiu e buscou matar, né, Elias, aqui, no segundo momento, quando a gente vê em João Batista, né, Herodias usa a sua filha para levar o rei Herodes a matar João Batista, buscar a morte dele. Agora, no fim dos tempos, a igreja papal usará suas filhas, as igrejas protestantes que se apostataram, e ela vai se unir, já estão unidas nas crenças em comum, que nós já falamos, né? A crença na imortalidade da alma e a guarda do domingo, une elas junto com o dragão, vai mais para frente, se vocês quiserem, vamos estudar, e essa tríplice união cria esse sistema de igreja unida ao Estado, com essas doutrinas satânicas, que Satanás está sob controle de tudo isso, para perseguir o povo de Deus e buscar a morte daqueles que falam a verdade de Deus, que defendem a guarda dos mandamentos de Deus. Como João defendeu a guarda do 7º mandamento, né? Não adulterarás. Então, esse é o período de Tiatira, esse é o simbolismo, e essas são as verdades que nós precisamos entender. E hoje tomar a decisão de sermos fiéis como Elias foi, como João Batista foi. Compreendermos que o que está em jogo é a lei de Deus, a fidelidade a Deus na observância à sua lei. E para mim foi algo muito esclarecedor entender a perfeição dos símbolos, como se encaixa, exatamente como aconteceu com Jezabel, Acabe e Elias lá, se repetiu na história de João Batista, Herodes, Herodias e a filha, né, de Herodias, vai se repetir nos nossos dias. Já se repetiu nos 1260 dias da Idade das Trevas, e estamos agora perto desse conflito final. E precisamos nos preparar para estarmos do lado fiel a Deus. Amém? Algum comentário? Alguma contribuição? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Então, convido aqueles, né, todos para fecharmos os olhos em reverência para fazermos uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudar um pouco mais a Tua Palavra e percebermos a perfeição dos símbolos e como eles se repetem e se aplicam à nossa realidade. O Senhor não nos deixa dúvidas para sabermos em que período estamos e o que precisamos fazer, Senhor, para nos prepararmos. Ajuda-nos a tomar a mesma decisão que Elias, mesmo em face da morte, permanecer fiéis a Ti. E é como João Batista, que enfrentou a morte, mas permaneceu fiel a Ti. Senhor, se formos chamados a sofrer e morrer por Ti, ajuda-nos a permanecer fiéis a Ti. Mas se não morrermos por Ti, ajuda-nos a permanecer de igual forma fiéis, pois sabemos que a recompensa virá, tanto para um como para outro. E o Senhor não falha. Ajuda-nos a reter o que temos e a crescer na graça até a Tua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Bom sábado a todos. Bom sábado. Feliz e abençoado sábado a todos. Amém. Sábado para vocês. Rosana, muito bom, foi muito bom. Eu estava com muita saudade de você. Estou feliz com a sua presença. Seja bem-vinda.
É verdade, Muito a Rosana tinha dado uma sumidinha. Falei?